Bom dia, boa tarde, professor. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo sobre instalações elétricas industriais. Nosso tema de hoje é acionamentos elétricos em eletromecânica e em eletrônicos. Meu nome é Paulo Pierre e eu vou falar sobre esse devido tema. Eu espero que o senhor professor dê uma nota muito boa para o meu trabalho e roda a vinheta. Bom, como eu falei na minha introdução, vou falar sobre acionamentos elétricos ligados a eletromecânicos e nos eletrônicos. Bom, acionamentos elétricos são sistemas que utilizam circuitos e dispositivos, comandos elétricos, para controlar, ligar, desligar e regular o funcionamento de máquinas e motores, convertendo energia elétrica em movimento mecânico para processos industriais, residenciais, veiculares, com foco em automação, eficiência energética e controle preciso de velocidade e torque, utilizando componentes como invasores de frequência, contadores e botoeiras para operar motores de indução e síncronos de passo, sendo o coração da automação industrial moderna. Na próxima página temos o que é um sistema de acionamento. Bom, o sistema de acionamento é um projeto. Para entendermos o que é um sistema de acionamento, precisamos saber o que ele faz. Eles convertem a energia elétrica em um movimento relativo ou linear para controlar máquinas usando componentes como motores, contadores, relés e inversores para gerenciar velocidade, torque e direção, sendo essencial na automação industrial para ligar, desligar e regular equipamentos de forma segura e eficiente. Eles são compostos por um motor, compressor, um sistema de transmissão e um sistema de controle, e comanda a potência elétrica. Os componentes principais deles são o motor elétrico, que converte energia elétrica em mecânica, e o sistema de controle, usa circuitos de comando para enviar sinais aos motores. Inclui também botoeiras, chaves, seletoras para entrada manual de comandos, contadores e relés, dispositivos para chavear e controlar circuitos de potência, temporadores para controlar a duração das operações, inversores de frequência, controlam a velocidade do motor, variando a frequência e tensão da alimentação, e software starters para partidas suaves, controlando correntes iniciais, como está aqui nessa imagem. Por que utilizamos acionamentos? Bom, primeiro, por que utilizamos acionamentos, né? Utilizamos acionamentos elétricos principalmente por uma alta eficiência energética, pressão de controle e facilidade de integração com sistemas modernos de automação. Eles fornecem uma alternativa mais limpa e de baixa manutenção em comparação com sistemas hidráulicos e pneumáticos. Bom, as principais vantagens são a eficiência energética, né? Os acionamentos elétricos consomem energia apenas quando estão em movimento, ou contrário de sistemas pneumáticos, que requerem um fornecimento constante de ar comprimido, além de converter mais de 90% de energia elétrica em movimentos mecânicos, superando em muitos a eficiência dos motores de combustão externa e interna. Bom, aqui temos alguns exemplos de como controle, eficiência e proteção. Controle permite ajustar a aceleração, frenagem e velocidade final conforme a necessidade exata do processo industrial. Eficiência reduz o consumo de energia, especialmente bombas e ventiladores, ajustando a potência e a demanda real. Proteção evita danos mecânicos, obviamente, golpes, ariete, quebra de correias e elétricas, sobrecorrentes, queima do motor. Temos aqui também o motor, o coração do sistema. Todo mundo sabemos que sem um motor, nem muitos dos equipamentos não seriam funcionais para o nosso dia a dia. Bom, um motor de acionamento elétrico é um dispositivo que converte energia elétrica em um movimento mecânico, sendo controlado por um sistema de acionamento para regular velocidade, torque e direção. Essencial na automação industrial, veículos elétricos e diversas máquinas, como princípios baseados na eletromagnetismo para gerar rotação, oferecendo alta eficiência e controle preciso. Bom, o princípio de funcionamento, né? Eletromagnetismo. A corrente elétrica passa por enrolamento bobinas em um estator, criando um campo magnético que interage com o rotor. Geração de força. Essa interação gera força, fazendo o rotor girar e produzir movimento rotacional. Conversão de energia. Energia elétrica é convertida em energia mecânica. Bom, temos aqui um motor de indução, um exemplo aqui, ó.
Temos aqui, tá, as palavras estão em inglês, mas não sei ler inglês, tá, ficar assim. Eu tenho aqui um exemplo, né? Estator, parte fixa, onde é aplicado o campo magnético girante. Rotor, parte móvel que persegue o campo do estator. Escorregamento, diferença necessária entre a velocidade do campo e o do rotor para gerar torque. Dentro dos acionamentos elétricos também temos a curva característica, torque versus velocidade. Entender a curva do motor é crucial para escolher o acionamento. Em acionamentos elétricos tem o torque versus a velocidade, tem a relação inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro tende a diminuir, mantendo a potência constante. Potência igual a torque versus a velocidade angular, com o torque máximo geralmente em baixas rotações e diminuindo conforme o motor acelera. Devido à força contraeletromotriz crescente, essa dinâmica é crucial para aplicações industriais com inversões de frequência, permitindo manter torque em baixas velocidades com ajustes corretos e redutores de engrenagens, trocando velocidade por mais torque. Temos aqui os pontos-chave, né? Torque de partida, força inicial para vencer a inércia, torque máximo, o pico de força que o motor aguenta antes de parar, e também temos a corrente de partida. O grande vilão pode chegar a 8 vezes a corrente nominal na partida direta. Passando agora para os tipos de carga. Os tipos de carga em sistema de acionamento elétrico são classificados principalmente como resistivas, indutivas e compactivas, com base em como interagem com a corrente e a tensão elétrica. O termo acionamento elétrico refere-se aos sistemas que usam energia elétrica para gerar movimento ou utilizar trabalho como em motores. Tipo de carga elétrica em acionamentos. As cargas elétricas são categorizadas pela sua natureza e pelo efeito que causam na rede elétrica, o que é crucial para projetar sistemas de acionamento eficiente. Carga resistiva converte a energia elétrica em calor ou luz. A corrente e tensão estão em fase. Exemplos aquecedores elétricos, fornos, resistivos, lâmpadas incandescentes e entre outros. Cargas indutiva armazena a energia em um campo magnético. A corrente fica atrasada em relação à tensão. Exemplos disso: motores elétricos, transformadores e reatores, solenoides, relés. Esse tipo de carga mais comum em acionamentos, pois converte energia elétrica em energia mecânica. Carga capacitiva armazena energia em um campo elétrico. A corrente fica adiantada em relação à tensão. Exemplos disso: bancos de capacitores usando para correção de fator da potência, longas linhas de transmissão, certos tipos de fontes de alimentação. Bom, no tipo de carga ainda, o acionamento elétrico é um sistema que controla acionamento dessas cargas, principalmente motores, através de dispositivos com comandos manuais. Usam chaves de boteiras para controle direto, acionamentos eletrônicos. Com acionamentos elétricos, o sistema controla o funcionamento dessas cargas, principalmente motores, através de dispositivos como comandos manuais. Usam chaves botoeiras para controle direto. Acionamentos eletrônicos utilizam tecnologia mais avançada
para controle preciso de velocidade, torque e direção. Incluem diversores de frequência e software starters. Bom, agora temos os acionamentos eletrônicos. Métodos tradicionais baseados em contatos. Os acionamentos eletromecânicos. Agora falei sobre os acionamentos eletromecânicos. Métodos tradicionais baseados em contatos físicos são robustos e simples, mais limitados. Acionamentos eletromecânicos é a combinação de um sistema elétricos e mecânicos para gerar movimento e controle em máquinas, convertendo energia elétrica em mecânica, com componentes como motores, controladores, inversores e relés, controlando válvulas, travas e partes móveis, essencial na automação industrial para tarefas presas e eficientes, desde a partida de um motor até o controle de fluidos. Sabe mais sobre como funcionam os sistemas de acionamentos eletromecânicos. E como funciona, né? Conversão de energia. A eletricidade é convertida em movimento mecânico através de atuadores com motores elétricos. Controle. Circuitos elétricos usam correntes menores para controlar dispositivos que atuam em cargas maiores, com contatores que ligam motores potentes ou solenoides que abrem e fecham válvulas. Eletromagnetismo. Dispositivos como solenoides usam uma corrente para criar um campo magnético que move um êmbolo, gerando ação linear. Sistema de partida. Para motores existem partidas diretas, potencial total e indiretas. Temos também agora uns exemplos, né? Exemplos de acionamentos eletromecânicos e aplicações. Motores elétricos convertem eletricidade em rotação mecânica à base de muitos acionamentos. Contatores, interruptores controlados eletromagneticamente para ligar, desligar cargas maiores. Inversores de frequência controlam velocidade e torque de motores eletromagneticamente, economizando energia. Relés, eletromagnetismo, isolam circuitos e controlam funções. Solenoides, acionam válvulas e travas em sistemas de fluidos ou bloqueios. Aplicações: automação industrial, controle de bombas, equipamentos de palco, máquinas e embalagens. Bom, passando para o próximo tópico, arraste para cima. Temos aqui a partida direta e um problema, né? Aplica 100% de tensão instantânea, gera um pico de corrente de 6 a 8 nominal IEPIN. Características, né? Temos as vantagens: torque de partida máximo, custo muito baixo, simplicidade de montagem. Desvantagem: tronco mecânico severo, quebra de correias, engrenagem, queda de tensão na rede elétrica e da instalação. Uso: motores pequenos, a 5 CV, ou onde a rede é muito robusta. Passando para o próximo, temos a partida estrela-triângulo. É um método clássico para reduzir uma corrente à partida, alterando a configuração das bobinas do motor. A partida estrela-triângulo é um método da partida de motores elétricos trifásicos, que utiliza uma chave do mesmo nome. Esta chave, que pode ser manual ou automática, é interligada aos enrolamentos do motor, que devem estar acessíveis em 6 turbinas. Bom, resumidamente, a partida
estrela, triângulo é utilizado em motores elétricos trifásicos, funciona de produzindo um fechamento em forma de estrela. E após alguns segundos do acionamento do motor, o sistema alterna para fechamentos triângulo. Esse processo reduz a corrente elétrica no momento dessa partida. Temos aqui uns exemplos de estrela, né? O motor recebe tensão reduzida 58% nominal nas bobinas, a corrente cai para 33% da direta. Comutação. Após um tempo, timer, os comutatores mudam a ligação a um breve instante em energia. Triângulo. O motor recebe uma tensão plena para operar um regime normal com torque total. A diferença principal é que a ligação entre Y conecta a bobina com um ponto comum usando raiz de 3 vezes mais tensão de linha para a mesma tensão de fase e igualdade, igualando corrente de linhas fase. Ideal para distribuição a partir de motores já é ligação triângulo. Conecta bobinas a séries ondas e tensões de linha. É igual a fase mais corrente de linha raiz de 3 vezes a corrente de fase, sendo para a operação normal em motores, pois aplicação a tensão no nominal plena às bobinas. Temos agora o sistema de proteção eletromecânica. Bom, o sistema de proteção eletromecânica é um conjunto de dispositivos e medidas que atuam para proteger instalações e equipamentos elétricos contra falhas, garantindo a segurança das pessoas e estabilidade do sistema e a continuidade operacional com os relés eletrônicos, sendo Estamos agora com o sistema de proteção eletromecânica. Bom, é um conjunto de dispositivos e medidas que atuam para proteger instalações e equipamentos elétricos contra falhas e garantindo a segurança das pessoas, a estabilidade do sistema e a continuidade operacional com relés eletrônicos, sendo componentes cruciais que usam campos magnéticos para abrir ou fechar contatos e desarmar circuitos, integrando-se a outros equipamentos para resposta rápida e confiável, especialmente em indústrias e substituições. Componentes e funções principais. Relés eletromecânicos. Atuam por bobinas e contatos metálicos. Quando uma corrente acima do normal passa pela bobina, atrai o contato e abre e fecha um circuito, desarmando o sistema para evitar danos. Disjuntores. Dispositivos que desarmam o circuito automaticamente em caso de sobrecarga ou curto-circuito, interrompendo o fluxo da corrente. Dispositivos de proteção contra surtos. Protegem contra descargas atmosféricas e surtos de tensão, desviando a energia excessiva, como raios. E como funciona o sistema, né? O sistema funciona como monitoramento TC e TP, medem continuamente os parâmetros eletrônicos. Detecção. Relés utilizam esses sinais se detectam uma anomalia, né? Atuação. A relé envia um comando para disjuntor abrir, isolando a seção defeituosa e minimizando o problema. Proteção em comandos. Sistemas modernos usam várias linhas de defesa, controle de emergência, controle corretivo, por exemplo,
para manter a estabilidade da rede, evitando blackouts. Temos aqui o dispositivo de função principal, o dispositivo de função principal. Fuzil, proteção contra curto-circuito destrutivo. Relé térmico, proteção contra sobrecarga. Disjuntor